Bom, bom dia. É, Hoje, né, como a professora Verônica já comentou, a gente vai apresentar um pouco dos nossos trabalhos. E como a professora disse, também vai ter um ou outro trabalho que vai ter um pouco mais de resultado, né? No caso, a gente, como está na situação aí da pandemia, houve, obviamente, atrasos, né, no que a gente tinha planejado inicialmente, então vocês vão perceber isso mais no final. O meu trabalho de tese, por hora, ele tem esse título, né, que é a modelagem de defeitos em tratamento superficial com uso de machine learning e estatística de sobrevida, né? Sou orientada da professora Sueli e co-orientada pelo professor Hélio. É, o meu, opa, a minha apresentação, né, hoje, tá com essa estrutura. Então, assim, no Brasil, né, a gente sabe, isso aí tá mais que batido, que o meio rodoviário é o mais utilizado, né, de acordo com a CNT, 95% de transporte de passageiros é pelo modo rodoviário, 61% de cargas. Então, é um modo que tem que estar contente, né, para fornecer esse transporte seguro e confortável. Porém, apesar disso, né, a gente tem a grande maioria das rodovias no Brasil não pavimentadas, e sabe-se também que muitas dessas rodovias que não são pavimentadas são de baixo volume de tráfego, né? Quando a gente olha para o Ceará, inclusive, a gente consegue perceber isso melhor, né? Aquelas estradas vicinais que dão acesso a localidades, e nem por isso elas deixam de ser importantes, né? Porque elas vão justamente levar alimentos, equipamentos e fornecer meios de as pessoas conseguirem sair para estudar, por exemplo. Então, aqui tem uma imagem de um trecho de rodovia, isso é do ano passado, que é em Iguatu. E aí, assim, no Ceará, de acordo com a SOP, né, que é a Superintendência de Obras Públicas, eles dizem, né, que a maioria das rodovias são pavimentadas. Só que a gente tem rodovias que não, assim, que não, nem todas são em concreto asfáltico, né, a maioria em tratamento superficial, e aí é tratamento superficial simples ou duplo, ou até uma rodovia que passou por uma ação de manutenção e reabilitação e pode estar com micro-revestimento. De acordo com a avaliação da própria SOP, a maior parte das rodovias estão boas, né? A SOP não tem na escala de avaliação a classificação ótima, mas se a gente considerar que das rodovias pavimentadas, algumas, né, precisam dessa ação de manutenção e reabilitação, e tem aquelas que não estão pavimentadas, a gente tem essa necessidade de melhorar, né, essa estrutura. E como o tratamento superficial, ele pode ser empregado nessas rodovias de baixo volume de tráfego, né, de repente é uma opção viável. Mas, apesar disso, no Ceará, de ter um uso massivo aí de tratamento superficial, não existe um sistema de monitoramento e gerenciamento específico para esse tipo de rodovia, né? E, assim, ele é tratado, na verdade, como uma rodovia em concreto asfáltico, o que provavelmente não deveria ser, porque a gente tem materiais, os materiais são parecidos, mas, assim, a forma de execução vai ser diferente, as espessuras vão ser diferentes, e existem alguns defeitos que são específicos para tratamento superficial. E por conta disso, né, surgiu aí uma série de questões que embasaram esse trabalho, né. Então, aqui tem alguns, né, que é como, por exemplo, se a dosagem interfere na ocorrência de defeitos do tratamento superficial, como os métodos podem ser adequados para minimizar ou evitar essa ocorrência dos defeitos, se as condições de execução também fazem com que esses defeitos aconteçam, porque, apesar de eles terem esses defeitos específicos, quando a gente está viajando, talvez aí o pessoal que viaja pelo estado consegue visualizar isso, que a gente encontra essas rodovias com muitos defeitos, né? Aí, outros questionamentos, né? Como os levantamentos devem ocorrer, se é possível correlacionar parâmetros das rodovias, né, de construção, de execução, com a ocorrência dos defeitos, enfim. Então, foram essas as questões que apareceram, e que alguns outros autores também já levantaram, que me fizeram chegar
nesse trabalho. Então, esse trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma metodologia de previsão de ocorrência de defeitos em pavimentos com tratamento superficial, como camada de revestimento principal, né, para tornar mais efetiva a tomada de decisão de gerência da malha viária. Aí, eu tenho esses 4 objetivos específicos, né, que esse primeiro, que é investigar e discutir o tratamento superficial, na verdade, essa etapa aqui é tentar encontrar quais são os parâmetros que influenciam para a ocorrência de defeitos. Outro objetivo é estruturar um sistema de gerenciamento de banco de dados que contenha todas as informações possíveis, tanto da execução e dos levantamentos também, que são feitos posteriormente. Outro objetivo específico é identificar os padrões entre essas informações iniciais e a ocorrência de defeitos, e, ao final, o último objetivo é definir um modelo de apoio à decisão para auxiliar aí, ou o gestor, ou estudos, ou outras pesquisas, para definir como que os recursos vão ser aplicados para melhorar a malha viária. Aqui tem uma breve revisão de literatura, eu não quis colocar definições e tal, porque senão a gente ia perder um pouco mais de tempo, né, para poder ser mais rápido. Então, aqui eu trouxe só estudos que já tentaram fazer alguma coisa parecida, que me ajudaram a embasar. Então, tem esses 2 artigos de Sonsim, Fernandes e Campos, que, na verdade, foram originados da tese do Sonsim, onde esse é um caso no Brasil, né, na Bahia, que ele estudou rodovias com tratamento superficial duplo. Ele tentou fazer uma coisa parecida com o que eu pretendo, só que ele usou análise de variância e regressão, teste de hipótese, estatística mais, eu diria, convencional, né? Aí ele encontrou, por exemplo, que para estimar o IRI do pavimento com tratamento superficial duplo, ele precisou da idade do pavimento, do tráfego e da pluviometria. Aí, por exemplo, ele fornece aqui 2 valores de R, né, que parecem ser altos, mas na verdade aqui é só o R, não é o R quadrado, né? Então, na verdade, esses modelos ainda precisariam de mais dados para talvez aumentar esses coeficientes. Existem muitos estudos lá fora que fazem coisas pouco parecidas também, como esses de Dong e Wang, né? Eles já utilizaram a análise de sobrevida, né, para fazer a estimativa da ocorrência de defeitos. Aqui são outras referências que também geraram as questões, né? Por exemplo, essa questão de o pavimento com tratamento superficial ser diferente do concreto asfáltico já foi estudado, foi apresentado por Pierce e Kebede, aplicação de mineração de dados para previsão de rugosidade. Aí, aqui eu puxo um pouco do data mining, que é justamente o machine learning que eu vou usar, né? Que é a mineração de dados, que ela permite que a gente encontre padrões estruturais, que são aqueles padrões que não acontecem do acaso, eles sempre vão acontecer. Aí tem, por exemplo, aqui é sobre os defeitos, enfim, e sobre o método de avaliação. Ano passado, na disciplina de gerência de pavimentos, eu, a Taslina e Raikel, tivemos um trabalho onde surgiu essa curiosidade, a gente fez um estudo para um IgG, né, que é o Índice de Gravidade Global Alternativo, por assim dizer, para tratamento superficial, para mostrar, né, por exemplo, que se eu aplico um índice desse, que é de concreto asfáltico, em pavimento com tratamento superficial, eu não vou ter, talvez, o resultado adequado. Tratamento superficial e os defeitos considerados no IgG. Então, por exemplo, aqui no IgG, não se considera, por exemplo, a rejeição excessiva do agregado que acontece em tratamento superficial, né? Então, aqui foi só uma forma de instigar esse questionamento. O trabalho vai ter 4, por hora, né, tem essas 4 etapas, que se originaram lá nos objetivos específicos. A etapa 1 é a identificação de correlação entre parâmetros dos pavimentos e a sua vida útil. Aí, aqui tem uns exemplos de dados, né, que eu vou utilizar, e também esse banco de dados, né, o banco de dados, ele está sendo estruturado com informações de trabalhos científicos do PETRAN e também de informações da SOP, né. Na SOP a gente vai
entrar agora em final de agosto para conseguir essas informações, que justamente é uma das coisas que atrasou por conta da pandemia, né, que já era para a gente ter iniciado. E alguns levantamentos de campo quando forem necessários. Na etapa 2, é a aplicação do machine learning em si, né, que para isso vou utilizar a data mining, como eu já tinha comentado, para reconhecimento dos padrões. Na etapa 3, né, com esses padrões identificados, aí vai ser possível fazer análise da estimativa de vida com o uso da análise, né, de estatística de sobrevida, que é baseada em modelos de taxa de risco, é uma estatística muito usada pelo pessoal da área da saúde, para estimar, né, quando um doente vai, enfim. Então, o nosso paciente aqui é o pavimento, né? E na etapa 4, realizar essa proposição de índices de avaliação mais adequados para o tratamento superficial, e também tentar desenvolver, né, um modelo de apoio à decisão com base no MCDA, né, que é o modelo multicritério de apoio à decisão, que gera no final como uma equação, né, onde eu vou inserir os dados que as pessoas que eu vou consultar vão dizer, né, MCDA é mais ou menos assim, os profissionais especialistas na área vão dizer o que é que mais é importante para a gerência, e aí a gente usa um modelo matemático por trás para dar pesos, né, e aí no final a gente tem uma equação e consegue priorizar os trechos que vão receber manutenção e reabilitação. Então, são essas 4 etapas. Aí a gente espera no final ter mais atualizado, na verdade, porque já existe um catálogo de defeitos para essas rodovias, identificar de fato as causas e efeitos para a ocorrência desses defeitos, que aqui eu coloquei, né, clima, até a forma, a granulometria do agregado que vai ser entregada, a temperatura no momento da execução. Esse método também, né, para o cálculo de estimativa da vida do pavimento, que aí é estimar em quanto tempo essa vida útil vai ser alcançada. Aí um banco de dados, né, estruturado, que é uma das coisas mais difíceis, né, que eu considero nesse trabalho porque com banco de dados a gente consegue fazer qualquer coisa, e como a gente não tem, é uma etapa que vai ser mais trabalhosa, e eu espero que seja trabalhosa, porque se foi trabalhosa é porque eu consegui os dados, né? Então, aí, no final também eu vou eu vou propor uma interface que é para que todo mundo que gera informações faça a retroalimentação, né, desse banco de dados. Aí, os índices, né, de avaliação do pavimento e um modelo com uma árvore de decisão, né? Aqui é um exemplo bem superficial que eu fiz, só de como ficaria. A equação, eu não coloquei o modelo, né, mas se a gente considerar a idade, o índice de avaliação, alguns parâmetros de execução, de operação, que seria o N, seria o clima, né, para a gente fazer essa priorização dos trechos rodoviários. Então, para tudo isso, esse cronograma aqui, ele já foi atualizado algumas vezes, foi, inclusive, acrescido aí um semestre por conta, né, que a gente já está aí mais ou menos um semestre, entre aspas, né, parado, mas aí eu dividi entre as etapas a redação ela está acontecendo, né, com atualização de revisão bibliográfica, agora, né, eu estou aqui apresentando para vocês, eu deveria ter colocado seminários 1, acabei colocando só os seminários 2, que já está previsto para o semestre que vem. E, enfim, né, previsão aí de defesa, se tudo der certo, para 2023. Então, essas foram as referências que apareceram durante o trabalho, a apresentação, desculpa, e é isso. Obrigada, Fabiana, você fez até um pouco mais rápido do que os 18 minutos, mas foi ótimo, né, eu acho que o importante é que fez uma apresentação clara, né? E eu queria agora perguntar às pessoas que estão conectadas se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queriam perguntar à Fabiana. Sim. Tiago, bom dia. Vocês se apresentassem antes. Bom dia, Fabiana. Meu nome é Tiago, estou no programa
aí também do Petran, tá? A minha pergunta é o seguinte, eu achei bem interessante o teu trabalho, eu acho que ele é bem relevante, né, e eu acho que isso acaba motivando, né, o desenvolvimento da pesquisa, da tua parte, né? Eu queria só entender, né, porque você colocou aqui na primeira fase, segunda, na primeira etapa, na segunda fase você botou que vai trabalhar com machine learning, né, e o desenvolvimento do banco de dados, né? E a questão da análise das imagens, né? Porque lá no início você fala que vai trabalhar analisando imagem, né? Deixa eu ver aqui. A estrutura desse banco de dados ela vai contemplar também essas imagens. Eu queria entender, porque você fala aqui, ó, na primeira etapa, é uma estrutura do banco de dados, em cima de monografia, dissertações, teses, e algumas informações da SOP. As informações da SOP, eu não sei, mas acredito eu que não seja... ele tem também um banco de imagens que você vai analisar, ou é mais um banco de reparos, né? Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Oi, Thiago. Então, as informações, porque assim, a SOP, ela tem da estrutura deles mesmo, né, do setor de planejamento, lá eles têm os projetos, eu espero que tenha essas informações de reparo, né, que eles tenham lá em formato, nem que seja impresso, a gente faz a tabulação, e as imagens, elas também são da SOP, mas não foi a SOP que levantou, né, foi uma empresa terceirizada, e elas estão sob análise, né, por meio do processamento digital de imagens, dentro do projeto cientista-chefe que eu faço parte, né, tem um subprojeto nesse projeto que eles estão fazendo, e eu vou entrar, né, quando eles conseguirem já definir a configuração, né, de como a máquina vai reconhecer as imagens, que eles ainda estão em processo de calibração. Entendi. Então, na verdade, você vai pegar um output da tese, ou enfim, do trabalho de alguém depois do tratamento da imagem. Você não vai trabalhar diretamente com o tratamento da imagem, mas sim com essa saída e o tratamento dessas saídas, vendo a estatística relacionado e fazendo esses modelos de previsão, né? Exatamente. Legal. Mais alguma questão para a Fabiana? Uma outra questão, né? Fabiane, me diga uma coisa, essa questão de machine learning, você já era um conhecimento que você tinha antes de entrar no programa? É só uma curiosidade, tá? Porque, às vezes, assim, para quem não conhece, mas a gente sabe que é necessário, né, a gente, a cada dia mais, adentrar na questão da programação, etc., porque, vamos dizer assim, é uma necessidade, né, vamos dizer assim, se você vai trabalhar com muita informação, mas é a deficiência de alguns, pelo menos da minha parte, né, tô falando por mim. E aí eu queria só escutar um pouco, uma curiosidade mesmo. Não, para ser sincera, eu também não conhecia antes, entendeu? Assim, não é tão difícil quanto parece, mas a gente tem que ter esse conhecimentozinho prévio de programação, então tem que dar uma estudada, mas não é tão difícil quanto parece, dá para aprender. Eu não sabia antes. Eu ainda não sei direito, eu estou ainda, né, construindo. Como eu estou ainda no banco de dados, aí tem uns cursos online que eu estou fazendo. Por exemplo, tem um que eu comecei agora, do PostgreSQL, né, que é do gerenciamento, mas, assim, não é tão difícil quanto parece, sabe? O nome assusta, assim, mas não é tão difícil. Fabiana, só complementando aqui a fala do Thiago, você fez ou pretende fazer alguma disciplina que te ajude nesse aspecto? Eu acho que a pergunta do Thiago, ela é muito interessante quando a gente fala de pós-graduação, né? Às vezes a gente se limita e no processo de doutorado isso é ainda, eu diria, mais drástico, né? Se a gente resolver se limitar ao que a gente já sabe ou ao que o programa tem para oferecer. E, às vezes, dentro do processo de pós-graduação, menos a nível de mestrado, mais a nível de doutorado, a gente tem que construir conhecimento mesmo.
E, claro, mediar, né, para ver se o que a gente precisa construir cabe no tempo que a gente tem, nas nossas próprias habilidades e desejos. Mas uma das coisas que a gente mais incentiva com o programa, especialmente no doutorado, é que os alunos busquem disciplinas em outros programas, inclusive em outras instituições. Agora que a gente está no modo remoto, então, isso é muito mais facilitado, né, fazer essa mobilidade. Então, eu queria te perguntar se você já cursou alguma disciplina que te ajudasse na construção desse conhecimento, ou se pretende, ou já procurou, viu que existe, não existe. Uhum. Então, eu já pesquisei na UFC mesmo, eu pretendo, tem uma no DETI, né, que é de reconhecimento de padrões, mas especificamente, se não me falha a memória, o nome do professor eu não sei se é Gustavo, agora eu esqueci, nesse momento. Mas o próprio professor Ernesto estava até fazendo essa disciplina como ouvinte, então tem essa do DETI, que me recomendaram, ao invés de fazer na computação, também tem na computação e tem na física. Mas me recomendaram no DETI, porque como é engenharia, né, eles fazem mais, assim, mais parecido com a gente do que lá na computação. Eu só não tinha feito antes porque ela estava chocando com as do Petran, que eu estava ainda para fazer obrigatórias, mas semestre que vem, se ela estiver sendo ofertada. DETI é o teleinformática, é isso? Isso. Perfeito. Pessoal, mais algum questionamento? Estou um pouco preocupada com o tempo da Jéssica. Eu vou deixar a Jéssica falar. Quero agradecer a Fabiana. E aí, no final, quando a gente estiver discutindo sobre o trabalho da Jéssica, conversando, se alguém ainda tiver algum questionamento para a Fabiana, a gente abre mais espaço, tá bom? Pode ser, Jéssica? Pode sim.